Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, quero saudar a todos e a todas que nos ouvem nesse momento e quero desejar que a graça, a paz e o amor de Deus possa estar presente e atuando nos nossos corações e mente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou Reginaldo e vou estar trazendo a meditação de hoje, que eu quero basear no Salmo 23. E para isso, não vou nem fazer a leitura bíblica, porque tem um hino que ele já interpreta o Salmo 23. Vamos ouvir esse hino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Como eu já falei, a gente ouviu esse hino, e o hino, de forma cantada, né? Ele relata aquilo que está escrito no Salmo 23. E é o Salmo que eu quero refletir com vocês, né, nesse dia de hoje. Para começar a falar um pouco do Salmo 23, eu gostaria de trazer um pouco, não sei como foi apanhado a questão dos Salmos, né? Foi feito o apanho para ser colocado em ordem os Salmos. Mas o Salmo 23... ele tem uma situação, e o que antecede ele, o Salmo 22, é totalmente ao contrário. Eu vou falar um pouco do Salmo 22, porque o Salmo 22, ele relata uma situação no qual o salmista, ele suplica por ajuda divina em uma situação de extrema adversidade, na qual se depara com a possibilidade real de sua morte. O Salmo 22, no Salmo 22, no seu primeiro capítulo,
Ele relata uma situação a qual o salmista clama a Deus e a mesma situação na qual Jesus também clama ao Pai, na qual ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que eu falo isso? É uma situação totalmente ao contrário do Salmo 23. Aqui fala tem as súplicas, os sofrimentos, tanto de um rei, tanto Jesus Cristo. Passou por momentos de aflições, de adversidades na sua vida, inclusive momento de morte. Mas eu quero falar sobre o Salmo 23, né? Já fiz uma introdução no Salmo 22, mas eu quero falar sobre o Salmo 23. O Salmo 23, Salmo de Davi, ele é um salmo muito conhecido. Talvez todos nós, já alguma vez na nossa vida, pelo menos uma vez na nossa vida, já vimos esse salmo escrito. Talvez num calendário, né? A gente às vezes chega no final de ano, recebe um calendário, e às vezes tem lugar que eu vou, ele fala: o que você quer? Salmo? Enfim, manda a gente escolher. E o Salmo 23 é muito usado em calendários. Também, a gente às vezes vai em consultório médico, também tem um quadro, aquela frase, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hospital, também. E um lugar que é muito comum a gente ver isso também é em lápide. Lá na sepultura, lá em cemitério, a gente vê muito essa frase escrita. Então, com isso quer dizer que é muito conhecido, com certeza, no mundo todo, esse salmo é conhecido. De uma maneira ou de outra, alguém já ouviu esse salmo escrito. Mas tem uma pegadinha nesse salmo. O Senhor é meu... Quando diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, será que a gente pode crer nessas palavras literalmente como está escrito? Será que a gente entende o que realmente está escrito nesse salmo? Eu acho que a pegadinha está no nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes, se a gente lê ele por cima, não meditar, nós vamos entender ele de uma maneira errada. Talvez eu acho assim que a gente vai ter uma vida de uma maneira tranquila, tudo corre bem, nossa vida é perfeita. Mas não é sempre bem assim. Esse nada me faltará, com certeza, ele já quer deixar bem dito mesmo, que nada vai nos faltar. Vamos passar por sofrimento, por problemas financeiros, saúde, enfim, diversas adversidades na nossa vida, mas também vamos passar por momentos bons. Ele é um salmo que ele relata as coisas nos dois sentidos, mas depois a gente vai vendo que ele tem um caminho, né? Que a gente vai encontrar depois nos versículos seguintes. O que significa, talvez, em palavras mais bonitas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Significa a confiança na provisão de Deus, mesmo em tempos difíceis ou situações difíceis. Deus, mesmo na situação difícil, não vai deixar a gente na mão, né? Deixar a gente de lado. Um pouco mais à frente, a gente vai vendo que os versos vão se desenrolando e lá vai deitar em verdes pastos. O pasto verde, ele é um alimento nutritivo, saboroso, que Deus não deixa faltar. Mas eu gostaria de lembrar um fato que hoje, mais ou menos, fazem 3 meses que eu estava aqui para gravar um programa há 3 meses atrás. A situação que nós estávamos na época já estava boa, mas tinha passado por momentos difíceis. Isso foi mês de novembro. E do meado de outubro para trás, nós passamos por seca.
Quem não lembra disso? Foi um ano terrível na parte da seca. Como a gente vai falar de pastos verdes, com uma seca tão terrível daquela, onde lavouras inteiras às vezes foi queimada, casas pegaram fogo, enfim, a gente não conseguia nem respirar direito por causa de tanta fumaça. Quando eu fiz o programa lá em novembro, ainda falei, nossa, Deus mandou pra gente uma chuva, né? E veio na forma mansa, mas a gente sabe o quanto a gente passou pelas dificuldades. Como a gente às vezes pode, numa situação daquela, falar em pastos verdes, né? Às vezes nenhum alimento produzia direito porque não tinha água. Quando a gente também lê um pouco para frente, diz que me guia mansamente às águas tranquilas. Quantas vezes a gente às vezes vê a água tranquila, mas também às vezes vem chuvas de maneira assim que nos bota medo, né? Pelas nuvens escuras, às vezes a gente vê o mar agitado, o rio que enche. Quantos amigos nossos lá do sul, né? No ano passado perdeu coisas com enchente, enxurrada. E nesse ano agora, você vê a diversidade, hoje estão perdendo as coisas com seca. Uma realidade diferente da nossa aqui, é claro. Às vezes a gente fala em águas mansas e tranquilas, mas a vida da gente não é só água mansa e tranquila. Às vezes a gente enfrenta também tempestades. O texto fala, me guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu vou traduzir mais ou menos o que seria isso. Me guie para que eu seja justo, correto, pratique o amor, creia em Deus e honre o teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, né? Aí, relatado, ele diz, era usado, né? É um instrumento usado pelos pastores de ovelhas, né? Da época. E se a gente olhar as imagens, né? Principalmente os quadros aí que relatam, né? O Salmo 23, tem uma imagem de Jesus com uma mão estendida e uma outra mão com o cajado na mão. É uma imagem, geralmente é assim que a gente vê as imagens do Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará. É uma imagem com a mão estendida e a imagem do cajado na mão. É interessante, né? Ela tem um sentido isso. Porque a mão estendida quer dizer que Deus nos acolhe em diversas situações. Ele quer nos acolher. Ele quer nos dar uma nova vida. Mas, por outro lado, o cajado, ele é usado para... os pastores de ovelhas, né? Usam para conduzir as ovelhas. Uma certa pessoa conhecida minha, uma vez, falou, meu Deus, tomara que Deus não baixe o cajado em nós. É até interessante, né? Mas a gente às vezes até eu dou risada sobre isso, mas é sério, né? Tomara que Deus não use esse cajado, às vezes na nossa cabeça, porque mesmo sabendo que Deus às vezes de uma maneira ou de outra ele acaba usando, né? Deus próprio Jesus Cristo, ele às vezes tem que usar o cajado para nos colocar de volta no caminho. Não é só a mão, ele estende a mão para nós, mas às vezes tem que usar. Às vezes eu falo assim, hoje em dia, um pai não pode nem usar uma cinta mais, né? Mas eu, por exemplo, fui educado na cinta. O pai pegava a cinta, fazia coisa errada, não era o cajado, mas era uma cinta que às vezes a gente apanhava para poder aprender. E o pastor de ovelha usa o cajado, né? E Jesus Cristo também. Às vezes, o cajado de Jesus Cristo, hoje, às vezes não é um instrumento que ele coloca na mão, lá uma vara, para nos conduzir.
Existem vários meios de se fazer isso. Às vezes Deus coloca em nosso caminho uma doença, uma falta de emprego, a gente perde o emprego, problema financeiro. Para quê? Para que a gente volte de novo no caminho. A gente comece a pensar naquilo que a gente faz. Às vezes o cajado de Jesus Cristo é isso. Às vezes ele bate na nossa consciência para que possamos estar de volta no caminho. Aí ele diz, né? Aí vai já mais partindo para o final. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Tua vara e teu cajado me consolam. Deus tem nos consolado, nos tem sempre nos guiado, estendido a mão para nós. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que será que seria isso, né? Será que Deus vai estar com um banquete preparado na presença dos meus inimigos? É a provisão e a honra que Deus concede mesmo diante de adversários ou inimigos. Quem de nós, às vezes, tem pessoas que, às vezes, não gostam da gente, né? Mas, às vezes, a gente faz uma coisa, a pessoa fala, nossa, você fez aquilo e tal, né? São pessoas que, às vezes, não gostam que a gente vai para frente, mas Deus, ele dá a provisão para isso. Ele nos concede, né, essa provisão de termos algo, de conseguirmos andar para frente, mesmo que as pessoas às vezes não nos ajudam, às vezes nos atrapalham. Quantas são as pessoas que às vezes não querem que a gente caminhe para frente, né? Parece que quer que a gente ande para trás. A questão da unção, né? Unge a minha cabeça com óleo, representa a bênção de Deus. A bênção de Deus, né? Divina, é a presença do Espírito Santo. Ou seja, se a gente traduzir isso, é a proteção de Deus. O texto segue em frente e diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza disso? Porque se eu não tiver certeza disso, que a bondade de Deus e a misericórdia, de nada vale minha fé. Porque somente pela bondade e a misericórdia de Deus podemos seguir dia a dia caminhando, né, trilhando, né, o rumo para um dia habitarmos, né, na eternidade. Porque lá no final ele diz, né, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse habitar na casa do Senhor por longos dias é a eternidade. E quem de nós não quer estar lá, né? A gente, às vezes, pensa muito no hoje, deixamos nossa bondade, deixamos de lado, contamos com a bondade de Deus, mas a nossa bondade, às vezes, com o outro fica de lado. Cada um hoje parece que assim, vive num mundo para si próprio. Cada vez as pessoas se fecham mais em si mesmas, né? Mas Deus, ele é um Deus de bondade e misericórdia. Como já disse um pouco atrás, ele estende a mão para conosco, né? Às vezes ele usa a sua vara e o seu cajado para nos mostrar o caminho correto. Mas ele também estende a mão para cada um de nós. Às vezes a palavra de Deus ela é um pouco, não vou falar estranha, né?
mas é difícil às vezes ser entendida. Não sei quanto tempo faz, eu sei que já faz assim um bom tempo. Uma vez, quando eu tive um início de depressão, eu no começo me estranhava um pouco, né? Eu não entendia direito o que era isso. Mas, como a gente toda semana estava na igreja, eu lembro uma vez na roça, eu sentado lá numa caixa lá de laranja, eu me coloquei de joelho no chão, orei e pedi para Deus que aumentasse a minha fé. E eu não sabia o que eu estava pedindo. Porque se eu soubesse, talvez não tinha pedido dessa maneira. Porque eu achava que se eu pedisse para Deus aumentar a minha fé, eu ia ter uma vida bem melhor. Mas depois eu aprendi que quando eu pedi para Deus aumentar a minha fé, Ele atendeu. Mas Ele atendeu de uma maneira que eu não entendia. Ele aumentou os meus problemas para que eu pudesse demonstrar mais fé. Às vezes as coisas de Deus ela não é como a gente pensa. A gente às vezes tem que parar, refletir e pensar, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olha lá o Salmo e acha muito bonito, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero encerrar aqui essa meditação e com essa palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que nós possamos ter a certeza que mesmo em momentos difíceis da nossa vida, Deus, através de Jesus Cristo, vai estender a mão para conosco. Mesmo sabendo que muitas vezes Ele vai usar o seu cajado, sua vara, para nos colocar de volta no caminho. Mas Ele vai estender a mão e nos ajudar nessa longa jornada que é a vida eterna. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem eu querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar.
esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Chegamos ao final desse programa e quero desejar que a bênção de Deus, né, possa estar conosco nesta semana, né, que está se iniciando, que Ele possa dar suas providências para a nossa vida, nos colocar no caminho certo, se assim for preciso, e também que Ele possa estar com a sua mão estendida para conosco. Vamos orar, ter um momento de oração e agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Amado Deus e Pai, nós te colocamos sobre as suas mãos e agradecemos porque Tu estás com cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo, dando aquilo que é necessário para nosso bem, para nosso conforto. Muitas vezes, Senhor, Tu não tens nos dado aquilo que queremos, mas o Senhor tem dado aquilo que precisamos. Fica conosco, Senhor, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.